Bom dia, nós somos o grupo D, formado por Amanda Ferreira, Carlos Alexandre Chacon, Clarissa Assunção, Késia Cristina Ramos, Kimberly Ternório, Maria Eduarda Cecílio e eu, Roberta. E hoje nós vamos falar sobre Píramo e Tisbe, um dos episódios das Metamorfoses de Ovídio. Píramo e Tisbe é uma narrativa etiológica, ou seja, ela explica a origem de algum elemento do mundo. Ela data de um período anterior à época em que Ovídio viveu. A origem da história é presumidamente grega, mas a versão escrita mais antiga que se tem acesso desse mito é, de fato, a escrita por Ovídio, a mesma que faz parte do livro 4 das Metamorfoses. A história trata de um par de jovens apaixonados que são impedidos de se relacionar por suas famílias, que são inimigas. As famílias moram lado a lado, e o casal se comunica em segredo por um buraco escondido na parede que separa as duas casas. Conversando através desse buraco, eles planejam fugir juntos, mas o plano dá errado. Eles combinam de se encontrar de noite em uma floresta, mas Tisbe chega primeiro e se depara com uma leoa destroçando um animal. Ela corre para se esconder e, na pressa, deixa o chale dela cair. A leoa, que estava com a boca pingando sangue, passa por ali, estraçalha o chale de Tisbe e vai embora. Quando Píramo chega e vê essa cena, ele acha que Tisbe foi morta por alguma fera e crava a própria espada nele mesmo em seguida, caindo aos pés de uma amoreira e tingindo as amoras, que eram brancas de vermelho, com o sangue dele. Tisbe, quando volta procurando Píramo, encontra ele morrendo e decide se matar também, suplicando que os frutos daquela árvore se tornem escuros, representando o luto pelo casal. Esse, então, é um mito etiológico porque ele explica por que as amoras são vermelhas ou pretas. Essa história e o conceito dos amantes desafortunados impedidos por forças externas de viver o seu amor está na base da criação de várias outras histórias ao longo do desenvolvimento da ficção mundial, como o Carlos e a Clarissa vão falar daqui a pouquinho. Mas antes, agora, a Késia, a Maria Eduarda e a Kimberly vão trabalhar diretamente com o texto de Ovídio para fazer a análise narratológica dele. Bom dia a todos. Agora nós iremos tratar um pouco sobre os aspectos narratológicos do episódio. Como dito anteriormente, o episódio é um episódio etiológico, ou seja, ele tem uma função de explicar algum fato, e no caso do episódio em questão, ele traz a explicação do porquê a amoreira, que antes dava alvos frutos, agora o dá de cor escura. Bom, a explicação é bem simples. A amoreira passou a dar frutos escuros após ter sido tocada pelo sangue dos jovens mortos. Essa narrativa é contada pela primeira filha de Mínias, ou seja, é uma narrativa interna às Miníades e secundária dentro das Metamorfoses de Ovídio. Sendo assim, quanto ao nível do narrador, nós podemos classificá-lo como secundário, e quanto à sua tipologia, podemos classificar como personagem, tendo em vista que a filha de Mínias é do episódio das Miníades, e como iniciante em relação à piramitisbe. A narração é uma narração heterodiegética, porque a filha de Mínias não participa da ação que está narrando. E outra coisa importante que vale a pena ressaltar é que a primeira filha de Mínias está contando a história de piramitisbe às suas irmãs. Portanto, a categoria de ouvinte pode ser definida como personagem. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Maria Eduarda Cecílio e eu vou dar continuidade à análise narratológica iniciada pela minha amiga Késia. Bom, primeiro de tudo, vale pontuar qual é a transição que está em jogo no episódio de Piramitisbe. Ali a gente tem uma transição que a gente classifica como narrativa ou artificial, em que a gente tem a construção de uma ligação entre os episódios que não está propriamente explícita no episódio em si, mas que é exposta na fala da filha de Mínias, que é uma personagem da narrativa externa, em que ela aponta que vai contar uma história e já antecipa para a gente sobre o que aquela história pode ser, sendo que uma das histórias que ela fala é a história de como a árvore que dava alvos frutos agora os dá de cor escura por ter sido tocada pelo sangue, uma passagem que eu cito textualmente do episódio e que a Késia já mencionou. A gente não pode considerá-la cronológica pelo fato de não ter nenhuma relação explícita de tempo, ou seja, o episódio de Piramitisbe ele não acontece imediatamente depois do episódio das Miníades e também não pode ser classificada como uma transição analógica, visto que não tem nenhuma relação de tema entre esses episódios. O episódio anterior não traz nenhuma questão sobre romance, nenhuma questão sobre etiologia de nenhuma árvore ou fruto, e por isso a gente classifica como uma transição narrativa.
Quanto à questão do tempo, a gente tem duas análises que são possíveis. Se a gente analisa o episódio como uma narrativa interna situada dentro das Miníades, a gente pode ver que se trata de uma analepse, porque o episódio de Piramitisbe, apesar dele vir depois do ponto de vista do tempo narrativo, ele vem muito antes no que tange ao tempo cronológico, porque a filha de Minas está contando uma história que precede aquele momento, que é a história da origem de uma árvore, que veio muito antes do momento em que ela conta aquela história. Mas se a gente analisa só a narrativa interna, ou seja, só o episódio de Piramitisbe, a gente pode concluir que ele se desenrola de forma cronológica, porque a gente tem primeiro os dois se conhecendo, depois eles se apaixonando, tentando fugir, e por fim, os dois morrendo. Quanto a uma análise da modalidade do discurso, a gente pode entender o episódio, mais uma vez, como uma parte de um todo. E aí a história seria toda uma narração em discurso direto da filha de Minas. Mas mesmo se a gente não parte dessa análise, se a gente analisa só o episódio por si só, a gente pode ver que existe uma modalidade predominante ali, que é o discurso direto, em que a gente tem predominantemente a fala de Piramitisbe sendo anunciadas ali em discurso analisador de conteúdo. No slide, nós trouxemos um trecho que exemplifica o discurso direto. Eu vou ler um pedacinho para vocês. Muitas vezes, Tisbe postada daqui, Píramo postado dali. Apanhavam a vez o hálito da boca um do outro e diziam, malvada parede, por que razão és obstáculo ao nosso amor? Quanto custaria permitires unirmos-nos de corpo inteiro? Ou isto é demais? Abrires-te ao menos para nos beijarmos. Bom, esse trecho pode ser classificado como discurso analisador de conteúdo, pois não apresenta qualquer marca que representa sotaque ou maneira de dizer dos personagens. Bom, aqui a gente trouxe mais um exemplo desse discurso direto, só que dessa vez é na fala final da Tisbe, em que ela, pouco tempo depois dela ver o Píramo ali morto, em que ela anuncia que vai cometer o suicídio. Nesse caso, a gente tem mais uma vez um discurso direto analisador de conteúdo, porque a gente não tem nenhuma absorção do sotaque de nenhum personagem, nenhuma expressividade da forma com que eles comunicam. Por isso é analisador de conteúdo. E outro fato interessante que a gente pode destacar é como todos os exemplos que a gente trouxe, tanto esses dois que a Késia trouxe, quanto esse aqui que eu trago agora, eles são introduzidos por atos narrativos, sempre introduzindo o discurso direto. Quanto às marcas narrativas, a gente tem 4 tipos possíveis. Marca narrativa de tempo, de espaço, de ato e de narrador. Dentre essas, a gente tem 3 possíveis que a gente vai destacar aqui. Quanto ao tempo narrativo, ele é bastante presente na história. Ela já começa com o clássico Era uma Vez, que é uma marcação de tempo narrativo muito comum na literatura de uma maneira geral, e ao longo do episódio a gente é sempre atualizado do tempo em que ele se passa. Pode ser por uma marca narrativa de tempo que expresse um curto período de tempo que se passou, como, por exemplo, pouco tempo depois, de imediato. Podem ser marcas mais gerais, como o quando e o depois, o quando sendo o que mais aparece, e marcas de tempo que revelam uma passagem maior do tempo, como com o tempo e ao longo dos anos. Bom, o espaço narrativo é a demarcação de onde a narrativa se passa. Dentre as tantas marcas presentes no episódio, nós podemos exemplificar com a primeira, que é a cidade altíssima que se diz Semiramis, que é bem onde que começa a história de piramitismo. O ato narrativo nada mais é do que o ato de contar, e pode ser expresso pelas palavras dizem, diz. Vale ressaltar também que o ato narrativo, a marca de ato narrativo, ela marca a transição do discurso indireto para o discurso direto. Agora nós vamos falar um pouco a respeito do cenário, que é classificado como locus ammonius, um lugar aprazível de acordo com a tradição literária, mas que nesse conto de Piramitisbe vai ser palco de uma tragédia, que é a morte do casal. E assim como em outros episódios de Metamorfoses, um lugar agradável, mas que acontece algo ruim no final, E ele é caracterizado por prados molhados, vastos campos, sombras de árvore, fontes de água, cavernas e brisa. E aqui nós temos uma imagem de Piramitisbe nesse locus ammonius, nesse cenário. O seguinte é as características do personagem.
Eles eram personagens da tradição, né, que já eram conhecidos antes, assim como outros personagens do livro. E eles eram considerados réis mortais, né, porque eles não eram nem deuses e nem heróis, eram pessoas comuns. E eles eram mencionados no livro, né, pelo nome, Píromo e Tisbe, e também pelas suas qualidades. Tisbe era a moça, era a mais deslumbrante de todas as moças que o Oriente teve, e o Píromo, o mais belo dos jovens. E agora passamos para figuras de linguagem. E o vídeo utiliza poucas metáforas, né, em seu livro. E quando usa, né, como aqui, é com um objetivo específico, né, que é demonstrar o quanto esse casal era apaixonado. E aqui tem os trechinhos. Ambos ardiam de chama igual, e quanto mais encobriu o fogo, mais ele encoberto ardia. O dia que parecer afastar-se devagar demais, cai no mar, e daquelas ondas a noite emerge. E Píromo abriu os olhos que a morte já carregava. E aqui é o momento em que ele morre, né, nos braços da Tisbe. Muito triste essa parte. Agora vamos para o próximo, que é o símile, que é a comparação, né? É usado para descrever a ação, e esse aqui é o momento em que Píromo se golpeia com a sua própria espada. E esse prolongamento da cena é o que dá emoção. Aqui, esse trecho todo é para expressar, né, a parte que ele se golpeia e o sangue esguicha, né? Então, tudo isso aqui está bem representativo. Vou ler aqui. O sangue esguicha bem alto, tal como quando uma canalização de chumbo deteriorada se fende, e do orifício jorra-se num fino jato de água para bem longe, rasgando os ares com seu golpe. E agora, por último, temos o efeito narrativo da ironia, né? E o que é a ironia? É a diferença entre o que os personagens sabem e o que os ouvintes sabem, né? E é trágico justamente porque causa sofrimento, né? Que Píromo encontra o Charlie, né, da Tisbe ensanguentada, e presume que ela está morta, né? E acaba se matando. Daí ela volta e se depara com a cena e se mata também. Então, ao analisarmos a história, podemos compreender que a ironia é a alma do conto. E tudo isso acontece por Píromo não saber o que nós sabemos, né? Que Tisbe está viva. Então, esse mito é super conhecido e vai servir de inspiração, né, para vários autores, como Shakespeare. Agora, o Carlos e a Clarissa vão comentar um pouco sobre as obras que foram influenciadas por Píromo e Tisbe. Bom, gente, em relação à recepção, né, do mito de Píromo e Tisbe, né, escrito por Ovídio, nas artes e na cultura pop atual, a gente consegue observar, né, que essa obra, de certa forma, impactou bastante o imaginário popular atual, né, e ainda se mantém viva através de uma série de referências e releituras que a gente também consegue observar em obras da atualidade, né? A gente pode citar como exemplo, por exemplo, obras de William Shakespeare, né? Como Romeu e Julieta, né? Que é aquela obra que a gente está bem acostumada, tudo mais, que eu acredito que todo mundo aqui teve a conhecer e tal. Se não conhece, provavelmente já ouviu falar alguma coisa sobre essa obra e tal, né? Que é aquela coisa do amor trágico, né? Os amantes que se suicidam no fim por amor, pererê, pererê, pungu. E a gente também pode observar a obra Sonhos de uma Noite de Verão, né? No caso, a peça escrita por William Shakespeare, que dentro de inúmeras narrativas que estão acontecendo ali dentro da peça, né? De Oberon, Titânia, né? O rei e a rainha da floresta lá, tem toda uma questão de amor envolvida e tudo mais. Dentro dessa peça, né? A gente tem um determinado espaço ali dentro para alguns determinados atores, né? Que estão com o intuito de encenar
o mito de Píramo e Tisbe, né? No caso, eles querem justamente dentro da própria peça encenar uma peça, sendo essa peça o mito de Píramo e Tisbe, né? Então ali você também tem uma referência bem explícita, né, à questão dessa obra, né, e tal. Então, né, no intuito da gente conseguir observar essas obras que fazem referência ao mito de Píramo e Tisbe com um pouquinho mais de precisão, de requinte acadêmico, né, a gente se propôs justamente a observar essas obras a partir da perspectiva Guénette, né? Guénette 2010, que vai trabalhar ali com o conceito de transtextualidade, né? Ele vai entender o conceito de transtextualidade como tudo que estabelece a relação de um texto, seja explícita ou implícita, com outro texto. No caso, a transcendência textual do texto, né? Ou seja, qualquer tipo de relação que o texto A vai ter com o texto B, né? Seja essa relação explícita ou implícita. Entende? Então, a partir desse conceito de transtextualidade, Guénette vai definir 5 critérios, né? Também de transtextualidade, né? Dentre esses critérios, só 2 vão importar aqui para a gente, né? Que no caso é a questão da intertextualidade e da intertextualidade, né? E voltando um pouquinho lá para a questão de Romeu e Julieta, por exemplo, a gente consegue observar que essa obra, dentro da perspectiva de Guénette, e também postulado no que Moraes, 2017, observou dentro dessa obra, né? Lembrando que Hugo Moraes observou a obra de Romeu e Julieta a partir da perspectiva de Guénette também, né? Buscando justamente categorizar essa obra dentro do que o Guénette entende como transtextualidade. A gente consegue entender que a obra de Romeu e Julieta, por exemplo, é uma obra regada, né, baseada a partir do critério de hipertextualidade, que é entendido dentro do Guénette, né, e também redefinido por Garcia, 2016, como a ocorrência, né, como a ocorrência de qualquer relação de que una um texto B, o hipertexto, a um texto a esse anterior, né, um texto A, o hipertexto, sem que seja do comentário. Mas como assim, né? No caso aqui, a gente está falando de uma relação de derivação textual, né? Um texto B que vai derivar de um texto A, que é justamente o que a gente consegue observar dentro da obra de Romeu e Julieta, né? Se você analisar de uma forma um pouquinho mais minuciosa, a gente consegue ver que determinadas marcas narrativas, né? Determinados acontecimentos narrativos que são importantes dentro da história, são muito semelhantes ao que a gente consegue observar dentro da obra de Píramo e Tisbe, como, por exemplo, a questão do amor trágico, a questão da fuga, o duplo suicídio entre os amantes, né? A rivalidade das famílias e tudo mais. São características que são bem marcantes dentro de ambas essas obras, né? Então, a gente consegue entender que o texto de Romeu e Julieta, de certa forma, deriva do mito de Píramo e Tisbe, né? Aí se encaixa dentro da questão da hipertextualidade, segundo Guénette. E aí, quando a gente olha, por exemplo, já, né, observando outra obra, que no caso seria Sonhos de uma Noite de Verão, né, também de William Shakespeare, na peça Sonhos de uma Noite de Verão, a gente já consegue entender que essa peça ela vai estar baseada no princípio de intertextualidade, que no caso Guénette vai definir como a relação de copresença entre 2 ou vários textos, com a presença efetiva de um texto em outro texto. No caso aqui, a gente está falando de uma referência mais explícita, né? De uma referência mais direta, né? De uma copresença, uma codependência. Codependência não, perdão. De uma dependência de um texto A, de um texto B, sobre esse texto A a que ele faz referência. No caso aqui, quando a gente pensa na obra de Sonhos de uma Noite de Verão, né, esse momento da peça, de Píramo, Tisbe e tudo mais, a gente tem ali, dentro do que o Guénette acredita também, né, como intertextualidade, uma marca de citação ou de alusão, né, que faz uma referência bem explícita e bem direta à obra de Píramo e Tisbe, né, justamente porque dentro dessa peça eles buscam encenar o próprio mito, né. Então, fica aí, né, as marcas, né, as possíveis marcas, né, os possíveis procedimentos narrativos, né, que fazem com que cada texto desse, né, se encaixe dentro do critério tanto de hipertextualidade quanto de intertextualidade de Guénette. A intertextualidade entre o mito e a literatura está presente em outras obras clássicas, além de Shakespeare. Algumas até mais antigas que Romeu e Julieta e Sonhos de uma Noite de Verão.
A mais antiga que se tem conhecimento é a obra biográfica de Giovanni Boccaccio, De Claris Mulieribus, que seria em uma tradução livre Mulheres Famosas, onde Boccaccio conta a história de mulheres conhecidas ao longo da história, entre elas Statisbe. Além de Boccaccio, outros autores clássicos que usaram o mito de piramitismo em suas obras foram o britânico Geoffrey Chaucer, em seu poema The Legend of Good Woman, e o espanhol Luis de Góngora de Argote, em Fábula de Piramitismo. Chaucer foi o primeiro poeta de língua inglesa a escrever sobre o mito, sendo seguido por John Gower e John Methuen. Já Góngora foi o único em língua espanhola que se tem conhecimento que retratou de alguma maneira o mito do piramitismo. Na literatura contemporânea, encontramos o que Genet chama de intertextualidade por meio da alusão na saga criada pela autora americana Suzanne Collins, Jogos Vorazes. A autora faz alusão a diversos mitos. No entanto, o mito mais evidente é o de piramitismo. De acordo com a autora francesa Tiffaine Samoyau, em seu livro A Intertextualidade, a alusão torna-se presente por meio de um certo número de índices textuais vagos, destacado por Moraes. Samoyau também destaca que a alusão depende muito da interpretação do leitor, que necessita conhecer o mito para reconhecê-lo na história. Há 4 pontos que conectam a história de Suzanne Collins ao mito de piramitismo: o amor desafortunado, a união proibida, a mora cadeado e a tentativa de duplo suicídio. Esses pontos são perceptíveis ao longo da história. Tudo começa quando os protagonistas da história, Katniss e Peeta, são sorteados para participarem dos Jogos Vorazes, evento anual promovido entre a capital e para que 24 jovens entre 12 e 18 anos, chamados de tributos, lutem entre si até que apenas um deles sobreviva. Nesse momento, os protagonistas são colocados como inimigos, rivais. O que não se sabia até a uma entrevista prévia aos jogos é que Peeta é apaixonado por Katniss, colocando-os na posição de amantes desafortunados. O romance entre eles era proibido, não por famílias rivais, mas por estarem destinados a matar um ao outro. Desde a arena, Peeta se alia ao que o público chama de carreiristas, tributos dos distritos mais privilegiados que geralmente vencem os jogos. No entanto, no primeiro confronto entre o grupo e Katniss, fica claro que Peeta se uniu aos outros com a intenção de impedir que matassem sua amada. Querendo explorar a popularidade dos amantes desafortunados, os idealizadores dos jogos decidem que 2 tributos podem vencer naquele ano, desde que sejam do mesmo distrito. A nova decisão os torna aliados, fazendo com que Katniss vá ao encontro de Peeta, que está se camuflando para fugir dos carreiristas. Depois de derrotarem todos os tributos restantes, os idealizadores comunicam que a decisão de que 2 tributos poderiam vencer foi revogada e que só poderia ter um vencedor, colocando-os novamente na posição de rivais e tornando o amor de ambos proibido. De início, Peeta se entrega para que Katniss vença. No entanto, vendo como uma saída da situação que lhes for imposta, Katniss propõe o duplo suicídio através das amoras cadeado, fruta venenosa encontrada que garante a morte instantânea. Com a necessidade de ter vencedores, os idealizadores decidem tornar os 2 vencedores. O uso da amora como uma arma para o suicídio do casal é um ponto que reafirma o amor desafortunado, visto que no mito de piramitismo, as amoras se tornam rubras devido ao sangue de ambos que foi derramado. Segundo Moraes, podemos ver da seguinte maneira: a palavra amora tem como seu radical amor, enquanto cadeado pode significar obstáculo, impedimento. O ponto em que a história se distancia do mito é o resultado da tentativa de suicídio, que acaba não sendo necessária naquele momento. Isso é o que o autor do artigo chama de apaziguamento do mito. Na narrativa, há a necessidade de um vencedor para os jogos, então a autora recorre a esse apaziguamento para o desenrolar da história. Suzanne retoma a construção de um modelo do herói clássico, reformulando para se encaixar na protagonista feminina ao invés do masculino, cabendo a Katniss o papel de heroína de toda a história. Apesar de mais fortemente construída no primeiro romance da série, é possível ver nos livros restantes que o amor de Katniss e Peeta é impedido até praticamente o último capítulo, concretizando-se apenas no epílogo do último livro. Outro ponto que se destaca é a dessacralização do mito, onde a história clássica cria um terreno fértil
para a recriação de histórias contemporâneas com base nos mitos clássicos, podendo ser observado não somente na literatura, mas também no cinema, no teatro, nas artes plásticas e televisão. A partir dessa dessacralização emerge uma grande quantidade de criação de materiais intertextuais ou até mesmo hipertextuais, tomando a narrativa clássica e tornando-a mais atual. Através da interpretação, vemos nos cinemas as diversas adaptações de Romeu e Julieta, no teatro, como o musical West Side Story, que conta a história de um amor proibido entre um rapaz e uma moça, de duas gangues rivais, no bairro de Upper West Side, na cidade de Nova York. E na televisão, com o especial Around the Beatles, onde a icônica banda reinterpreta o mito de Píramo e Tisbe a partir da versão de Shakespeare de Sonhos de uma Noite de Verão, com Paul McCartney interpretando Píramo e John Lennon interpretando o Tisbe. Nas artes plásticas, também há pinturas conhecidas como o Tisbe, de John William Waterhouse, onde ele ilustra o meio como os amantes se comunicavam através da rachadura na parede, e a pintura de Gregório Pagani, nomeada Píramo e Tisbe, onde mostra a moça se suicidando após ver a morte do amado. Bem, a recepção do mito na literatura e nas artes, ela também teve grande influência no imaginário e no comportamento da civilização ocidental, né? E essa influência ela pode ser percebida na ciência, principalmente na psicologia. Então, Frazão, 2003, ele traz uma análise das raízes históricas e culturais do suicídio romântico, né, que é tão presente na obra. Então, essa análise também usa como um dos objetos de estudo outro livro que também é baseado nesse mito, que é uma obra de Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que sofreu censura durante um bom tempo por ter desencadeado uma onda de suicídios na Europa, né? Então, esse marco causado por uma obra baseada no mito também possibilitou aí que a ciência pudesse começar a estudar essa melancolia, esse mal de amor, esse morrer de amor, pelo viés científico, de fato, porque até então só era o suicídio romântico, ele só era visto pelo viés religioso, teológico, jurídico também. Então, esse foi um dos pontapés iniciais para que se pudesse começar a falar sobre doenças psicológicas, né, e sobre saúde mental. Então, o mal de amor começou, então, a ser visto pela perspectiva médica, né? Então, para a gente pensar aí que um mito, né, de tantos anos pudesse influenciar diretamente esse pontapé na ciência também. E para finalizar, a gente trouxe aqui uma proposta de aplicação em ambiente escolar, né? Que é uma atividade de teatro colaborativo. Então, como seria isso? O monitor, o professor, né, dividiria o mito em algumas partes, aí vai depender da quantidade de alunos em sala. Então, esse mito ele seria encenado pelos grupos. É interessante que, inicialmente, se faça aí uma recapitulação e uma contextualização sobre a obra, sobre o autor, né, para que já vá aguçando aí, essa percepção de mundo dos alunos, e também para que eles não fiquem assim tão no escuro em relação ao que esperar, né? Mas é claro, sempre evitando falar muito do mito para que não seja dado nenhum spoiler, vamos dizer assim. Então, assim, conforme eles vão encenando, eles vão montando a narrativa, né? Eles mesmos vão fazendo parte dessa história, de alguma maneira. E os materiais utilizados podem ser diversos, ou então nenhum, né? Depende aí muito da infraestrutura que estiver ali em sala, né? Do que os alunos quiserem e puderem usar no momento também, né? E ao fim, né? Quando eles virem, né, início, meio e fim, ao fim disso tudo, o professor, o monitor, ele pode fazer aí uma revisão das características da narrativa. Então, falar sobre personagens, sobre o conflito, sobre a resolução e a moral da história, né? E também seria interessante sugerir essa atividade para 6º e 7º ano, já que são séries que já estão tendo contato com o texto descritivo. Então, seria interessante recapitular também esse tipo de texto. E também para o 8º ano, de repente, né, que já que eles têm mais contato já com o gênero teatro também. Então, fica aí a nossa dica de proposta de aplicação do mito no ambiente escolar também. Tá? Essas são as nossas referências. Espero que vocês tenham aproveitado e tenham gostado. Desejo um bom dia para todos e fiquem seguros.